Candidíase. Quem é mulher já teve ou alguma vez na vida vai ter pelo menos um episódio de candidíase. Então a candidíase é muito chata, a gente tem coceira, tem um corrimento esbranquiçado e algumas mulheres têm candidíase de repetição. Tem 2, 3, 4 episódios por ano de candidíase e aí a gente tem que observar que há alguma coisa errada com esse intestino, alguma coisa errada com esse metabolismo. Eu sou Graziela Brown, sou nutricionista funcional e eu trabalho com modulação intestinal, então candidíase de repetição é algo recorrente aqui no consultório. Então de vez em quando vem uma paciente com um relato de candidíase e a gente precisa entender que a nutrição ela tem muita relação com o tratamento da candidíase. Primeira coisa que a gente tem que entender é o motivo que causou essa candidíase. Às vezes a pessoa tomou um antibiótico, desequilibrou a microbiota do intestino, a microbiota vaginal, e aí a cândida, o fungo se proliferou e aí teve esses sintomas de coceira, de corrimento, e nesses casos é necessário fazer o tratamento com a medicação. Então, junto com isso, a gente vem com um tratamento nutricional também. Então, em primeiro lugar, teve cândida, tá olhando esse vídeo, está com candidíase, a primeira coisa que tu vai fazer é cortar o açúcar e a farinha branca da tua dieta. Sei que é difícil, mas o fungo, ele se alimenta desse carboidrato simples. Então, quando tu tira esse carboidrato, acaba matando de fome aquelas bactérias, aqueles fungos que são patogênicos. Inclusive a cândida, que em excesso vai causar todos esses sintomas muito chatos. O que a gente precisa entender também é que a cândida, ela tá normalmente no intestino e às vezes, antes de ter esses sinais aí de coceira, de corrimento, a gente começa a observar outras alterações. Então, o excesso de cândida, ele pode causar, inclusive, uma TPM mais intensa, pode causar uma perda de memória, quando tu tem uma disbiose intestinal, uma síndrome fúngica, pode vir associado, inclusive, com alterações na tireoide. Então, é ali no intestino que a gente produz muitos hormônios e quando a gente tem uma alteração da microbiota, essa produção hormonal ela também fica prejudicada. Então, tireoide, adrenal também pode ser muito prejudicada com um excesso de fungos. Então, é importante a gente ter essa avaliação dos sinais e sintomas. Sempre quando a paciente vem aqui na consulta, a gente não conversa só sobre dieta, eu tento entender todo o contexto, todos os sintomas que ela apresenta, para daí tentar fazer um tratamento nutricional adequado. Então a nutrição, ela não é só para a gente contar calorias, montar um cardápio, toda essa parte clínica é inevitável que a gente faça uma avaliação da paciente para que consiga fazer um bom tratamento nutricional. Quando tu tá com o teu organismo bem nutrido, tá com as tuas vitaminas, seus minerais em níveis ideais, não aqueles que aparecem de valor de referência no exame, tu consegue combater infecções muito mais fácil. Então, apareceu a candidíase, a primeira coisa que tu vai fazer, retirar o açúcar da tua dieta. Uma dieta na linha do Mediterrâneo, ela vai ser muito benéfica. Então, a dieta do Mediterrâneo, ela vai ter azeite de oliva, frutas vermelhas, uma quantidade boa de abacate. Então, esses alimentos para o tratamento da candidíase vai ser bem legal, vai ter muitos benefícios. O que a gente pode inserir ainda mais é o óleo de coco. O óleo de coco é antifúngico, então é bem legal colocar na dieta no período da candidíase um óleo de coco. Também o cranberry é uma frutinha maravilhosa para tratamento da candidíase. É possível encontrar aqui, na minha região pelo menos, a gente encontra as frutinhas secas, ou então tem um suco de cranberry, que às vezes eu encaixo na dieta. Então, eu vou dar um exemplo de um plano alimentar para um tratamento da candidíase. É claro que sempre ele é individualizado, de acordo com as quantidades, de acordo com a rotina da paciente, mas só para te dar uma ideia do que seria um cardápio ideal. Então, no café da manhã, sempre colocar uma porção de proteína. Então, uma boa alternativa para o café da manhã é colocar ovos. Então, poderia ser ovos cozidos ou ovos mexidos e mais uma porção de fruta, como, por exemplo, o abacate com cranberry. Poderia ser esse o café da manhã. Na parte do almoço, colocar uma proteína mais leve, frango ou peixe, é mais indicado. Às vezes, uma candidíase, uma síndrome fúngica, ela também está associada a uma disbiose intestinal, constipação, diarreia, também pode ser algum dos sintomas, então a gente precisa avaliar
como que tá essa digestão, para ver se eu vou colocar uma salada crua ou se nesse momento eu vou colocar legumes refogados, legumes cozidos. Então talvez seja uma melhor opção para a maioria das pessoas colocar ali um refogadinho de legumes, uma cenoura, colocar um chuchu, um franguinho grelhado e precisamos avaliar como é que tá esse intestino, se há uma desbiose, uma distensão abdominal, a gente não coloca alimentos como brócolis, como feijão, então por isso que é sempre importante avaliar individual. Para outras pessoas talvez seja legal colocar esse tipo de alimento. Então, o almoço bem leve, e aí à tarde eu poderia fazer uma panquequinha, colocar aveia, a quantidade de fibra, ela é importante também. Então, uma panquequinha com a banana amassada, aveia, ovo, posso colocar ali, né, grelhadinha na frigideira e colocar como um lanche da tarde, um bolinho de caneca, que eu não utilize açúcar, também seria interessante. Amendoim e castanhas eu não colocaria para uma dieta antifúngica. Então, o amendoim é um dos alimentos que mais pode conter fungos e esses produtos que a gente compra a granel também pode ter uma grande quantidade de fungos ali. A gente nunca sabe como é que foi o armazenamento. Então, o alimento em si é indicado, mas dependendo onde a pessoa vai comprar, principalmente se for a granel, eu não coloco em dietas para tratamento da cândida. Um lanche da tarde pode ser com uma boa porção de frutas, se precisar fazer 2 lanches da tarde também, dá para encaixar colocando uma panquequinha no lanche, fruta com sementes no outro lanche, chia, linhaça, semente de abóbora, poderia entrar. E aí à noite, a mesma coisa do almoço, ou fazer um belo omelete com espinafre, por exemplo, e aí colocar junto um suco de cranberry, ficaria excelente para o tratamento da candidíase. Lembrando que é sempre individualizado, então tem que procurar um nutricionista que trabalhe na linha funcional para fazer um cardápio que tu vai conseguir seguir realmente. Não adianta pegar um cardápio na internet e às vezes a gente não consegue seguir pelo tempo que é necessário para o tratamento. Então, se tu tem candidíase de repetição ou se teve algum episódio de candidíase, sempre procura um nutricionista para te orientar, para avaliar teus exames, adequar tuas vitaminas, a suplementação, para que isso não ocorra mais.